Consumo de combustível é uma coisa pra lá de polêmica, um assunto que muita gente discute. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um dos fatores que pode influenciar diretamente nos números de um consumo, como por exemplo o fator cidade. Eu estou em Brasília, uma cidade conhecida por ser plana, a bordo desse Renegade que também é conhecido justamente por não ter um dos melhores consumos do mundo. Vamos lá que eu vou te explicar o quanto o fator cidade pode influenciar diretamente no consumo de um carro. Bom, antes eu vou te explicar por que a escolha do Renegade. Nós já avaliamos o Renegade na versão Longitude, igual esse aqui, da mesma cor, inclusive em Natal, uma cidade no nível do mar, e agora a gente está avaliando ele em Brasília para falar sobre essa diferença de consumo de combustível. No caso aqui a gente está avaliando esse carro no etanol. A média dele, de acordo com o programa de etiquetagem do Inmetro, na cidade é de 7,7 km por litro. Mas será mesmo que essa média vai ser mantida em Brasília? Será que vai ter uma diferença do consumo para uma cidade como Natal, por exemplo? Você vai ver nesse vídeo, eu vou te explicando alguns fatores, mas antes, não esquece de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal. Bom, nós já estamos a bordo aqui do Renegade e uma coisa que a gente pode ter a total certeza é de que consumo não é o principal ponto positivo do Renegade. Muito pelo contrário. Isso, aliás, acompanha o modelo desde o lançamento dele aqui no Brasil. Porque quando ele era equipado com motor 1.8, o motor 1.8 precisava forcejar muito para fazer o carro se mover. E desde que ele passou a vir com o motor 1.3 turbo, bom, melhorou a questão de desempenho, que era algo realmente sofrível no Renegade, mas o consumo acabou não sendo uma prioridade por aqui não. Você está vendo aí os dados do programa de etiquetagem do Inmetro a respeito do consumo dele com gasolina e também do consumo com etanol, tanto na cidade quanto na estrada. Algumas situações você pode ter números realmente piores do que esses, tá? Até porque as condições de rodagem na vida real elas são piores do que nos testes. Você enfrenta trânsito parado, semáforo, enfim, são vários elementos que acabam interferindo diretamente no consumo. A não ser que você esteja em uma cidade como Brasília, que é o caso que eu estou aqui agora. É óbvio que inúmeros fatores interferem diretamente na questão do consumo de combustível. Altitude, temperatura e, acima de tudo, as condições de trânsito, que eu tenho certeza que é um dos principais fatores no consumo de combustível. E Brasília, por ser uma cidade plana, com vias largas, vias expressas que você roda ali por bastante tempo sem precisar parar em um semáforo, sem precisar naquele anda e para, por ser um trânsito mais fluido, isso vai interferir diretamente no consumo de combustível. E os números eu vou te falar daqui a pouco. Uma das vantagens de Brasília, por exemplo, como eu falei, são vias largas expressas, você roda por quilômetros e quilômetros sem ter a necessidade de parar. E aí o consumo de combustível acaba realmente interferindo de uma forma muito positiva. Só que um carro com a tecnologia do Renegade tem alguns atributos que vão somar nessa questão do combustível. Um deles, particularmente um pouquinho incômodo, como por exemplo a função Start-Stop. Eu posso desativá-la por um botão aqui ao lado do freio de estacionamento. E eu tenho desativado com frequência, porque ela é realmente incômoda. Essa função ela funciona desligando o motor do veículo quando você para o carro. Em situações de anda e para no trânsito, para interferir no consumo de combustível, né, para não prejudicar o consumo, ele acaba desligando o motor do carro. E com isso, beleza, você vai obter uma média melhor. Mas você vai ter, por exemplo, a necessidade de uma bateria mais forte, maior, para ligar e desligar o motor tantas vezes. E tem uma coisa no comportamento do Renegade que é um pouco incômoda, na verdade bem incômoda, é que antes mesmo de parar o veículo, o motor já é desligado. Em algumas situações você está ali numa rotatória, ou balão como chama aqui em Brasília, e antes mesmo de você arrancar com o carro ali, você parou, precisa arrancar rápido, ele desliga o veículo, você precisa reagir para então o motor ligar, né? Você precisa esterçar o volante ou soltar o pedal do freio, aí o motor liga e você vai conseguir arrancar, o que em várias situações
é realmente um incômodo. Em termos de outras tecnologias também, eu tenho um Cruise Control, né, em que eu simplesmente seleciono a velocidade que eu quero aqui e ele vai mantendo essa velocidade, ele atinge essa velocidade e vai mantendo. No caso do Renegade, nessa versão que a gente está avaliando aqui, ele não tem o Cruise Control adaptativo, ou seja, que se adapta conforme o veículo da frente. Seria uma função interessante, visto que alguns outros veículos já possuem essa tecnologia. Realmente é algo que vai virar tendência daqui para frente, toda essa questão tecnológica, mas ainda faltou isso no Renegade. Outra questão, nesse momento eu estou numa via chamada Eixo L, é uma via de pista dupla, 60 km por hora, com vários radares de velocidade, e por conta disso eu estou no meu Cruise Control aqui, selecionei 55 km por hora, estou andando especificamente para gravar esse vídeo para vocês, e o que eu posso dizer é que é uma função que ajuda na questão da velocidade da via e também de economizar combustível. Eu tô aqui pelo menos uns 5 minutos, eu já atravessei metade das asas do plano piloto de Brasília, tô andando de maneira tranquila aqui, sem precisar regular o acelerador, né, porque ele mantém a velocidade. Então é uma função que também ajuda no consumo de combustível. Nós conseguimos médias boas aqui em Brasília. Vale ressaltar que esse Renegade aqui, ele está abastecido com etanol. Quase 200 quilômetros que eu andei, isso em apenas um dia, eu consegui registrar média de 8,3 km por litro. Essa média ela poderia ser melhor, poderia ter chegado muito próximo de 9 por litro no etanol. Mas eu peguei realmente umas condições de trânsito bem ruins, eu fiquei um tempinho parado dentro do carro. Eu estou registrando esse consumo para mostrar o quanto ele é próximo dos 7,7 km por litro registrados pelo programa de etiquetagem do Inmetro, dizendo que sim, dependendo da situação, dependendo da cidade, pode ser melhor até do que a questão do programa de etiquetagem do Inmetro. Mas é claro que são várias questões envolvidas. Aqui em Brasília, eu mesmo tive um Sandero 1.6 e eu conseguia fazer 14 por litro aqui na cidade. Eu já ouvi relatos de gente que tem Up TSI fazendo 17, 18 por litro aqui dentro. Por essas características da cidade, de você conseguir manter uma velocidade constante, sem precisar acelerar muito, desacelerar, parar tanto em semáforos, isso acaba sendo um aliado enorme do consumo. E é claro que entram outras questões, como calibragem de pneus, manutenção do veículo, se estiver sempre em dia, estiver funcionando redondinho o motor, tudo isso sem dúvidas colabora para um consumo de combustível. Se você gostou de saber sobre esses fatores que interferem diretamente no consumo de combustível e como a cidade pode sim fazer diferença, deixa um like aqui no vídeo. Se quiser ver outros vídeos como esse, avaliação do Renegade, comparativos, notícias, enfim, tudo sobre o mundo dos automóveis, eu te convido a fazer parte do nosso canal. Clica aqui no botão embaixo e inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. Fui!